Olá, bom dia. Vamos dar início, né, à aula de Química. A aula de número 15, Química 1, aula 15. E o nosso assunto são as reações químicas inorgânicas. Lembrando que as substâncias inorgânicas são substâncias minerais. Então, as reações orgânicas são fenômenos químicos que envolvem a utilização e a formação de substâncias inorgânicas, como ácidos, bases e sais. As substâncias podem se combinar com outras substâncias, transformando-se em novas substâncias. Essas transformações recebem o nome de reação química. As substâncias que rotineiramente participam como reagentes de uma reação inorgânica são os ácidos, bases, sais, óxidos, carbetos, os hidretos, os sulfetos, peróxidos e superóxidos. E os produtos formados também são inorgânicos, mas o tipo de molécula originada depende exclusivamente do tipo de reagente. Aqui a gente tem uma reação onde 2 mols de hidrogênio vão se combinar com 1 mol de oxigênio e vão se transformar em 2 mols de água. Tá? Então, pode ser 2 moléculas, como está representado aqui. Aqui a gente tem uma molécula de gás hidrogênio, que nós temos outra molécula e apenas uma molécula de oxigênio. Então, essa reação vai acontecer e vão se formar 2 moléculas de água. Então, os reagentes numa reação química são escritos, né, nessa equação química antes da seta. A seta significa transformação. Então, os reagentes são os primeiros membros e os produtos, o segundo membro. As equações químicas representam a escrita usada pelos químicos e de forma universal, ou seja, é a mesma em qualquer país. Uma equação química é a representação qualitativa e quantitativa de uma reação química. Qualitativa porque vai depender do tipo de reagente, e quantitativa que vai depender da quantidade dos átomos envolvidos. Essas equações sempre apresentam uma estrutura em que as fórmulas moleculares ou unitárias das substâncias iniciais, que são os reagentes, são escritas do lado esquerdo da seta, e as fórmulas das substâncias finais, que são os produtos, são escritas do lado direito da seta. Então, do lado esquerdo, reagente ou primeiro membro, do lado direito, produtos ou segundo membro. Existem símbolos que podem ser acrescentados na equação que indicam outros aspectos qualitativos. Indicação do estado físico das substâncias ou soluções participantes da reação. Então, quando a gente tem um gás, a gente coloca a letra G, como aqui embaixo nesse exemplo. Quando tem vapor, põe a letra V. Líquido, o L. Moléculas ou íons em solução aquosa, AQ. Quando é sólido, S. Quando é um cristal, C. O precipitado, PPT, ele também pode ser escrito com uma setinha apontando para baixo. Quer dizer que alguma substância pode precipitar. Então, aqui a gente tem exemplo, C2H6O mais O2 vão se transformar em CO2 mais H2O. Essa equação aqui, vocês podem perceber que ela não está balanceada. O que significa uma equação estar balanceada? Quando o número de átomos de um lado da reação, ou seja, nos reagentes, é igual nos produtos. Por exemplo, aqui a gente tem 2 átomos de carbono, aqui a gente só tem 1. Aqui a gente tem 6 átomos de hidrogênio, aqui só tem 2. Então, quando a gente balanceia uma equação, a gente coloca os coeficientes na frente, tá? Como nesse exemplo aqui, ó. Isso aqui é um coeficiente, aqui coeficiente 2,
Aqui 1 não se escreve, e aqui o coeficiente 2 também. Pode haver uma indicação de que houve aquecimento. O símbolo delta virá em cima da seta, como por exemplo aqui. Quer dizer que essa reação química aconteceu com o aquecimento, com uma certa temperatura. Pode ocorrer desprendimento de gases, como o oxigênio aqui, ó, tá? Liberando o gás. Então, haverá uma seta na diagonal voltada para o lado direito, ao lado da substância gasosa. Por exemplo, note que os símbolos indicam-nos que a reação mostrada a seguir foi de decomposição ou pirólise. Nessa reação, o aquecimento decompôs o reagente em 2 outras substâncias e houve o desprendimento do gás hidrogênio. Aqui. Então, exemplo de equação química com aquecimento e desprendimento de gás. Então, aqui houve o aquecimento por conta, né, desse símbolo aqui. A presença de luz para que a reação ocorra, então o símbolo lambda virá em cima da seta, como nesse exemplo aqui. Exemplo, observe que a equação mostra que a água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, em meio aquoso, aqui faltou o Gzinho, o aqui, decompôs-se por causa da presença de luz. Uma reação pode ser reversível também, e ela é indicada, então, por esse tipo de seta. Quer dizer que a reação, os reagentes estão se transformando em produtos e os produtos voltam a se transformar em reagentes. Então, isso é uma reação reversível. Então, a gente vai ter um desses 3 tipos de seta aqui. Mas nem toda reação é reversível, tá, gente? Mas as equações químicas também indicam importantes aspectos quantitativos. As fórmulas moleculares ou unitárias, no caso de compostos iônicos, indicam não só quais são os elementos que estão na substância e que participam das reações, mas também a quantidade de átomos de cada elemento. Isso é mostrado pelo índice, ou seja, pelo número subscrito. Fica no canto inferior direito do símbolo do elemento, como aqui, ó. Quando o índice é igual a 1, ele não precisa ser escrito. Então, por exemplo, H2O, né, a gente tem 2 átomos de hidrogênio, por conta desse 2 aqui, e um átomo de oxigênio. C2H6O, é o etanol. Há 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A LOH3, o hidróxido de alumínio. Há 1 átomo de alumínio, 1 átomo de alumínio e 3 átomos de oxigênio e 3 átomos de hidrogênio. A gente tem que lembrar que isso aqui são 3 OHs que estão ligados ao alumínio. Nesse caso aqui, CaH2PO4, entre parênteses, 3. Então, a gente vai ter 1 átomo de cálcio. Agora, a gente tem que multiplicar, porque, na verdade, são 3 moléculas de H2PO4 ligadas ao cálcio. Então, 2 vezes 3, 6. Então, a gente vai ter 6 átomos de hidrogênio, 3 átomos de fósforo e 4 vezes 3, 12 átomos de oxigênio. Observe que nos 2 últimos exemplos, para descobrir a quantidade real de átomos da molécula, foi preciso multiplicar o índice que estava do lado de fora do parênteses, pelos índices dos elementos de dentro. Então, a gente sempre tem que fazer essa multiplicação. Os coeficientes estequiométricos são esses números que estão destacados aqui. São números que aparecem escritos na frente da substância na reação. Veja um exemplo de equação química em que os coeficientes estão em vermelho. Então, a gente, né, foi o exemplo que a gente deu antes, né? 2 moléculas de hidrogênio, 1 molécula de oxigênio, O2,
vão se transformar em 2 moléculas de água. Então, os coeficientes mostram a proporção estequiométrica em que os reagentes reagem e a quantidade de produtos. Nesse caso, quer dizer que para cada molécula de O2, são necessárias 2 moléculas de H2 para formar 2 moléculas de água. Então, essa equação está balanceada. Se a gente contar o número de hidrogênios do lado dos reagentes, a gente vai ter 4, né? 1, 2, 3, 4. 4 hidrogênios. Do lado de cá, também tem 4. 1, 2, 3, 4. E apenas 2 oxigênios do lado dos reagentes e 2 do lado dos produtos. Então, essa equação está balanceada, está com o mesmo número de átomos do lado dos reagentes, igual do lado dos produtos. Outro aspecto quantitativo importante que as equações químicas devem transmitir segue a lei de Lavoisier, também conhecida como lei da conservação das massas, que diz que em uma reação com sistema fechado, quer dizer, não vai haver desprendimento de gás, tá? Não vai haver troca entre o sistema e o ambiente, a massa total dos produtos é igual à dos reagentes. Isso quer dizer que em uma equação química, o número total de átomos dos reagentes deve ser igual ao número total de átomos dos produtos. E quando isso acontece, então, dizemos que a reação está balanceada. Indícios para caracterização de reações químicas. Número 1, mudança de coloração. Por exemplo, a queima de papel, água sanitária em tecido colorido ou a queima de fogos artifícios. Liberação gasosa, por exemplo, a adição de antiácido estomacal em água ou a decomposição da água oxigenada. A formação de um precipitado. Precipitado é quando alguma substância decanta. Por exemplo, ao se misturar 2 sistemas líquidos ou um sistema líquido e um gás, poderá ocorrer a formação de uma nova substância no estado sólido, o qual recebe o nome de precipitado. Com o tempo, o sólido formado se deposita no fundo do recipiente, isso é, sofre decantação. Isso ocorre ao se misturar nitrato de prata com cloreto de sódio em solução, ocorrendo a formação de cloreto de prata no estado sólido, o qual pode ser notado pela sua turvação e posterior sedimentação. Alteração da quantidade de energia na reação. Alteração na energia, que a gente chama de entalpia, de um sistema pode também ser um indicativo da ocorrência de uma reação química. Quando colocamos magnésio metálico em presença de ácido inorgânico forte, como o ácido clorídrico, além de se observar um desprendimento gasoso, percebe-se um aquecimento no recipiente, no qual a mistura está contida. Isso evidencia a liberação de energia para o meio, característica de um processo de natureza exotérmica. Balanceamento de equações. Basicamente, para igualar a quantidade de átomos nos 2 membros da equação, usamos os coeficientes. A gente não pode mexer nesses índices aqui, tá? Quando a gente for balancear uma reação, uma equação química, aliás, a gente só mexe no coeficiente estequiométrico, o número que está à frente, né, da substância, nunca nos índices. Para isso, temos que multiplicar o coeficiente pelo índice de cada elemento químico. Por exemplo, aqui já tem uma reação bastante grande, né? Então, nos reagentes, o que a gente tem que fazer? A gente vai multiplicar o coeficiente pelo índice. O índice é 2, o coeficiente é meio, portanto, vai dar 1. No enxofre, meio por 3, porque são 3, né? Aqui não tem índice, então são
3. Vai dar 3 sobre 2. O sódio, 3 vezes... O sódio é aqui 3 vezes 1, né? O índice é 1, o coeficiente 3, então 3 vezes 1. O hidrogênio, 3 vezes 1 também. O oxigênio, meio. O oxigênio está aqui. Meio vezes 12, porque 4 vezes 3 são 12. Mais, do outro lado aqui, 3 vezes 1, 9. Portanto, nos produtos, o ferro, 1 vezes 1 dá 1. O enxofre está aqui, 3 sobre 2, que é o índice que está na frente da molécula, vezes 1. O sódio, 3 sobre 2 vezes 2. O hidrogênio, 1 vezes 3 igual a 3. O oxigênio, 1 vezes 3 mais 3 sobre 2 vezes 4 igual a 9. Tem métodos mais tranquilos também para a gente fazer isso. Bom, balanceamento de equações. Balancear uma equação química significa acertar os coeficientes estequiométricos, os menores números inteiros e positivos que aparecem antes das substâncias nas equações, para que a quantidade de átomos de cada elemento seja igual nos dois lados da equação, isso é, nos reagentes, que é o primeiro membro, e nos produtos, que é o segundo membro. Isso é importante, primeiramente, porque, conforme a lei de Lavoisier, da conservação das massas, diz, numa reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Atualmente, essa lei é mais conhecida como: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso quer dizer que os átomos dos elementos nas reações não aparecem do nada e tampouco são destruídos. Na verdade, esses átomos sofrem um rearranjo, trocando de posição. Eu sempre falo para os meus alunos, é como brincar de Lego, né? Você tem o joguinho de Lego, elas têm algum objeto montado com um determinado número de peças, e você vai desmontar essas peças e vai rearranjar essas peças de uma maneira diferente. Então, a quantidade de peças que houve antes dessa reação vai ser igual à quantidade de peças que houve depois da reação. Então, a seguinte reação indica a síntese da amônia. H2 mais N2 igual a NH3. Aqui a gente pode perceber que essa reação não está balanceada. Desse lado da equação a gente tem só 2 hidrogênios e aqui tem 3. Então, quer dizer que um hidrogênio não apareceu do nada. Ele tem que estar tudo do lado dos reagentes. Então, a gente vai balancear essa equação. Então, essa reação diz que uma molécula de hidrogênio reage com uma molécula de nitrogênio para formar uma molécula de amônia. Entretanto, essa expressão contraria a lei da conservação das massas, pois podemos observar que antes da reação há 2 átomos de hidrogênio e no produto existem 3. Nesse caso, a equação deve ser balanceada para indicar a conservação dos átomos, que é o verificado experimentalmente. A equação escrita corretamente, que representa a reação de síntese da amônia, ou seja, a produção da amônia, é: aqui a gente vai ter 3H2, ou seja, 3 moléculas de H2, que totalizam 6 hidrogênios. Desse lado, a gente tem 2 moléculas de NH3, cada uma tem 3 hidrogênios, portanto, a gente terá 6 hidrogênios também. 2 nitrogênios do lado dos reagentes e 2 nitrogênios do lado dos produtos. Então, dessa maneira, a equação está balanceada. Tem o mesmo número de átomos nos reagentes e nos produtos. Alguns métodos para a gente balancear as equações. Então, a gente tem o método das tentativas. Então, para fazer o acerto dos coeficientes das reações químicas, utilizamos o método das tentativas, que consiste apenas em contar o número de átomos dos reagentes e dos produtos. Para facilitar, podemos começar acertando os metais. Em seguida, os ametais, depois o oxigênio e, por último, o hidrogênio.
Então, nessa ordem, primeiro acerta-se o coeficiente dos metais, depois dos ametais, depois do carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o macete é macho, né? Usando as iniciais, então. O método algébrico para balancear a seguinte reação: NH4, NO3, nos produtos N2O mais H2O. Devemos atribuir um coeficiente algébrico a cada substância. O que seria um coeficiente algébrico? A gente vai, ao invés de colocar um número aqui, colocar uma letra. Então, como aqui tem uma substância só, que vai ser o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Então, em relação ao nitrogênio, há 2 átomos presentes no reagente, que corresponde, né, um está aqui e outro está aqui, que corresponde ao coeficiente algébrico A, e 2 átomos presentes no produto, N2O, correspondente ao coeficiente algébrico B. Então, nitrogênio 2A, tá? Porque são 2 nitrogênios aqui, igual a 2B, são 2 nitrogênios do outro lado. Então, simplificando, a gente vai ter A igual a B. Continuando, o hidrogênio possui 4 átomos nos reagentes, correspondente ao coeficiente A, e 2 no produto. Então, H2O, correspondente ao coeficiente C, aqui. Logo, hidrogênio igual a 4A igual a 2C. Simplificando, a gente vai ter 2A igual a C. O oxigênio possui 3 átomos nos reagentes. Aqui eu esqueci de subscrever, tá? Esse número aqui embaixo. De coeficiente A e 2 átomos presentes nos produtos, sendo um NO2, correspondente ao coeficiente B, e outro H2O, correspondente ao coeficiente C. Então, para o oxigênio, a gente vai ter 3A igual a B mais C. Para resolver os sistemas, precisamos atribuir um valor arbitrário a somente uma das incógnitas. Atribuindo o valor 1 para a variável A, temos os seguintes resultados. A igual a 1, B igual a 1 também, né? Pois A igual a B. C igual a 2, pois C vai ser igual a 3 menos 1. Substituindo os coeficientes algébricos pelos obtidos, teremos a equação balanceada. Então, vai ficar 1 NH4NO3, 1 N2O mais 2H2O. Na apostila, vocês têm uns exercícios para treinar o balanceamento e seria interessante vocês os realizarem. Obrigada.